Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aleluias! É hora de meditarmos na palavra do Senhor, glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Esdras, no capítulo de número 10. Mas antes de nós meditar na palavra, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, nesta hora, Senhor, eu te apresento a minha vida, te apresento a minha família, meu Pai, te apresento o meu ministério, meu casamento diante do Senhor. Te apresento também, Senhor Jesus, todos aqueles que me pedem oração. E peço que nesta hora o Senhor alcance a todos, meu Pai, curando das enfermidades, libertando, meu Pai, de tudo que oprime. Pai, em nome de Jesus, salvando vidas. Deus opera com teu grande poder, restaura famílias, restaura casamentos, restaura pessoas, abre grandes portas, meu Pai, repreende as invejas, a afronta, a fúria, os levantes de Satanás. Deus, em nome de Jesus, nos guarda debaixo do teu sangue, porque teu sangue é poderoso, e nos livra de todo mal. Aleluia, e perdoa nossas falhas, nossas negligências, nossas fraquezas. É o que eu te peço em nome de Jesus, que seja conosco, Pai, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, e que fique conosco para todos sempre, pois sem a tua presença nada acontece. Amamos a tua presença, amado Espírito Santo, e te pedimos que fique conosco em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar aqui hoje no livro de Esdras. Antes de meditar na palavra, eu quero te perguntar, você já se inscreveu neste canal? Ainda não? Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Seja um semeador das boas novas, do Evangelho do Senhor. Seja um semeador da palavra de Deus. Porque assim como a palavra fala com você, vai falar com outras pessoas também. Vai lá, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, né? Clica ali em todas, para que você venha receber as notificações do canal. A cada novo vídeo que entra no canal, você já é notificado para você poder assistir e compartilhar com outras pessoas. Se você já se inscreveu, amém, que Deus te abençoe. E se você não é inscrito, que Deus te abençoe também, mas se inscreva, aleluia, e multiplique essa palavra poderosa que é a palavra do Senhor, amém? Eu quero ler aqui no livro de 10, ou no livro de Esdras 10, aleluia. Eu vou ler aqui no versículo de número 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote. Quem era Esdras? O sacerdote. E lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos. Olha aqui que Deus está falando. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Eita Deus, amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor vem falar nesse capítulo de número 10. Aqui está falando que os israelitas se despedem de suas mulheres etéias. Irmãos, aqui no livro de Esdras, aleluia, Esdras é o quê? É a continuação, é um livro da Bíblia, que é a continuação do segundo livro das Crônicas. Aqui ele descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam cativos na Babilônia. A vida deles em Jerusalém e a adoração no templo, né? Aleluias. Esses acontecimentos são apresentados na seguinte ordem. O primeiro grupo de israelitas volta da Babilônia por ordem de Ciro, rei da Pérsia. O templo é reconstruído e inaugurado e o Senhor é adorado de novo em Jerusalém. Anos depois, outro grupo, aleluia, volta para Jerusalém, dirigido por Esdras, um escriba versado na lei de Moisés, na lei de Deus. Esdras ajuda o povo a reorganizar a sua vida religiosa e social, a fim de que as tradições espirituais de Israel sejam conservadas.
Aleluia. Por quê? Porque os moradores de Jerusalém conheciam as leis do Senhor, os mandamentos, conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, no que o povo foi cativo para a Babilônia, quando Jerusalém foi destruída ali, seus muros, o templo, o povo ficou lá por um tempo, né? Depois o povo foi voltando aos poucos, né? Aleluias. E aquele povo que ficou, ali teve pessoas que casaram com mulheres, né? Homens que eram conhecedores da palavra do Senhor, né? Casaram-se com mulheres estrangeiras, com mulheres que tinham o costume de adorar outros deuses, né? E os israelitas, vendo o sofrimento que eles passavam por desobediência ao Senhor, aleluias, aqui o sacerdote Esdras chama a atenção do povo, né? Para que o povo despeça dessas mulheres com quem eles se casaram. Olha que a oração e a confissão, né, de Esdras, no capítulo 9, a partir do verso 1, ele vai dizer, aqui está escrito assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras. Tá vendo? Os sacerdotes levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Aleluia. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ou seja, né, aqui está falando que o povo de Israel tomou para si esposas com as filhas, né, de pessoas estrangeiras dessas terras aqui, né, que eu acabei de ler, onde fala dos cananeus, heteus, fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. Está falando que o povo se constituiu família. Aleluia. Os homens de Israel constituiu família com mulheres, né, que eram de outras nações, e povos que adoravam falsos deuses. Então, houve uma contaminação. E isso para o Senhor era abominação. Aleluia. Até hoje é abominação, não deixou de ser abominável, né? Então, assim, aqui o sacerdote Esdras, vendo o porquê do sofrimento do povo, resolve, aleluia, falar com as pessoas sobre isso. E ele fala, olha, para que se aplaque a ira de Deus que está sobre nós, é bom que nós venhamos despedir dessas mulheres estrangeiras. Agora imagina, aqui tem a seleção de famílias, aqui a partir do versículo de número 18, você vai ver aqui as famílias, né, a genealogia das famílias, das pessoas que se casaram com outras mulheres estrangeiras. Então foi feita uma reunião, e nessa reunião colocaram Esdras para resolver o problema, né, o sacerdote. E ele tiveram apoio de alguns, e em contrapartida também não teve algumas pessoas também que não foi a favor, como em tudo e todo segmento da sociedade, né? Umas vão a favor, outras vão contra. Então aqui Esdras estava com um problema nas mãos para ser resolvido. Ele tinha que chegar para os povos e dizer para eles, olha, vocês vão ter que despedir suas mulheres e seus filhos, mandar eles embora para o país. Você já imaginou a dor de um pai de família? Ter que mandar a esposa embora, mandar seu filho embora. Isso tudo era para quê? Para que se aplacasse a ira de Deus sobre o povo de Israel. Porque o sacerdote entendia que Israel passava por tanto sofrimento, por tantas lutas, tantas guerras, tanto prejuízo, né?
por tantas coisas ruins por causa da desobediência, né? Então, aqui o Senhor está falando conosco sobre a desobediência. Quantas pessoas que dão migalhas para Deus, que é grandes bênçãos, quantas pessoas não se esforçam pelas coisas do Senhor e quer ser abençoado. Quantas vezes o Senhor tem chamado a atenção da igreja dele, tem falado do membro até no sacerdote, ou seja, até no pastor. O Senhor tem corrigido a igreja. O Senhor tem falado para as pessoas se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus pecados. Por quê? Porque nós precisamos converter. Porque nós temos que abandonar essa vida de pecado. Porque Deus está preocupado com a nossa salvação. Eu vejo Deus usando pessoas e pessoas para falar com pessoas, para chamar a atenção delas, para convidá-las para ir para a igreja, para deixar essa vida de pecado. E muitas estão aí, ó, dispersas, de braços cruzados, não quer nem ouvir muitas das vezes. Às vezes vê as pessoas que estão preocupadas com a sua salvação, vê elas como pessoas chatas, enjoadas. Mas fulano só fala de Jesus. Nossa, não aguento mais. Nossa, olha, eu nem ligo mais para fulano que só fala de Jesus. Melhor é falar de Jesus do que viver falando da vida dos outros. Melhor é eu e você preocupar com a salvação das pessoas do que ficar preocupado com a vida dos outros. Nós temos que preocupar em orar, em apresentar esse evangelho libertador para elas, para poder elas tomar rumo. Quantas pessoas estão sofrendo e não se dão conta que estão sofrendo porque está colhendo o que plantou, porque não deixa de fazer o que é errado, não abandona o pecado. É uma luxúria, é uma lascívia, é tanta coisa que não agrada a Deus, é tanta coisa, é uma vaidade desvairada, desmedida, que está por aí. Aleluias. Então, nós não vemos as pessoas tão eufóricas, tão atentas pela própria libertação. Tem muita gente por aí distorcendo a palavra do Senhor, onde muitos falam assim, não, irmã, Deus só quer o coração. Então, porque Deus só quer o coração, pode andar pelada, pode andar nu, pode vestir qualquer roupa, pode falar qualquer coisa, não tem que ter uma vida santa, não tem que ter uma vida em retidão, não tem que preocupar em agradar a Deus, não. Um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que é verdadeiro. E quantos falam assim, Deus é amor, irmã. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, Deus é amor. Mas na mesma Bíblia que eu li que Deus é amor, está escrito que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então nós temos que olhar, Ananias e Safira já estavam no tempo da graça. Quando eles mentiram sobre a questão da venda da propriedade, sobre o preço, venderam por um preço e falaram que vendeu por outro preço. Caíram mortos ali, ó, por causa da mentira. Pedro falou para Ananias, porque deixaste Satanás entrar no teu coração. A Safira veio como estava culiada com o marido, de confirmar a mentira, caiu morta. O marido dela tinha acabado de morrer, já tinha umas 3 horas que eles tirou ele para enterrar, o Ananias. Aí falou, pelo mesmo caminho que teu marido saiu, agora é você. Caiu ela ali também morta. E nós já estávamos no tempo da graça. O que é graça? Graça é o favor não merecido que Deus nos concede. Da parte de Deus. Favor não merecido da parte de Deus. Deus nos concede. O favor não merecido. Nós não merecemos, mas Ele nos concede a graça. Mas nós temos que ter um cuidado com a nossa salvação. Nós temos que ter um cuidado em preocupar em obedecer. E aqui fala, capítulo 10 de Esdras, os israelitas despedem suas mulheres etéias. Não, já imaginou a cena? Quantas mil pessoas mandando as suas esposas de volta para a sua nação, às vezes levando seus filhos. Já imaginou a dor no coração deste homem? Despedindo a sua mulher. Por quê? Porque já era uma coisa sabida entre o meio do povo de Deus, já se sabia, né? Que não podia unir o povo de Deus com pessoas que não serviam a Deus.
Toda desobediência tem um preço. Tudo que eu faço tem uma consequência, boa ou ruim. Lembra lá de Acã? Lembra do roubo? Do roubo? Não, do despojo. Quando o Senhor disse que era para o povo ir na guerra e não era para trazer nada do despojo, pois é, teve gente lá que não resistiu, né? Quando viu, aleluia, os despojos, viu ali barras de ouro, e passou a mão em algumas coisas e trouxe. Toda a família foi apedrejada. Por quê? Para poder servir de exemplo para o povo não fazer mais. Forte, né? Lembra de Davi quando pegou a Batseba, a esposa de Urias, o Eteu? Até onde eu li, contei 9 esposas, né? Que ele teve. Davi. Davi era rei, podia ter a mulher que quisesse. Porque pegar uma mulher casada, né? Isso é para mostrar para nós que o homem segundo o coração de Deus, que a palavra chama Davi de o homem segundo o coração de Deus, ele também teve suas fraquezas. Como eu tenho as minhas, como você tem as suas. Aí ele pega aquele homem, coloca ele ali, no lugar onde ele pode ser facilmente alvejado, para ele morrer, para poder ele ficar com a esposa para ficar com a mulher do homem, de Urias, que é a mãe do rei Salomão, Batseba. Quais foram as consequências que vieram sobre Davi? Quais foram as consequências? Várias. Por que vieram essas consequências? Por causa das coisas erradas, né? Ele sabia que era errado pegar a esposa dos outros. Teve consequência. Quantas pessoas têm suas esposas, têm seus esposos e fica querendo que é dos outros, cobiçando. Sobre cobiçar é mandamento de Deus, que não devemos cobiçar nada de ninguém. Nem o esposo, nem a esposa, nada. É mandamento de Deus. E se a gente infringe os mandamentos, as consequências vêm sobre a nossa vida. Então, temos que vigiar o tempo todo, sobre tudo, para a gente não aborrecer o Espírito Santo de Deus. Ele já deixou escrito tudo aqui na palavra dele, para a gente ler e meditar e guardar na tábua do coração. E meditar nessa palavra dia e noite. Por que meditar? Para não errar. Alimentar o Espírito, para o Espírito ficar forte, para nós dominar a carne. Porque a carne deseja as coisas da carne. E o Espírito deseja as coisas do Espírito. Então, se meu espírito não estiver fortalecido pela palavra do Senhor, que é o alimento que o Espírito necessita, se nós não estivermos fortalecidos, a carne facilmente nos vencerá. Entendeu? Por que a gente tem que estar na igreja, tem que estar orando, tem que estar buscando? Então, aqui, o sacerdote foi firme e convocou o povo. Falou, são muitas pessoas, mas nós temos que resolver isso. Marcaram uma data para o povo de tal cidade vir, e ali eles fizeram a reunião e ficou certo que mandariam as suas mulheres estrangeiras embora com seus filhos. Fico imaginando o dia que nós vivemos, onde muitos não querem nem ouvir a palavra do Senhor. Obedeceriam? Você mandaria sua esposa embora? Se ela fosse uma esposa que adorava um Deus pagão, você largaria dela? Você mandaria ela embora com seus filhos, mesmo amando? É a questão da obediência. Se obediência não tem bênção. Não tem bênção. Decantore bassuri de cova. Quantas vezes eu vejo Deus prometendo coisas grandes para as pessoas. E eu vejo as pessoas, desapercebidas. Mas querem receber grandes bênçãos. Tudo é com muita luta. É com renúncia. Fica observando o Senhor prometendo a terra prometida, né? Aí fui ler. Caleb e Josué demorou ainda 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos. E às vezes Deus nos faz uma promessa e nós queremos que ela se realize de um dia para o outro.
dentro de uma semana, quando a gente ainda nem está preparado espiritualmente para administrar algo grande, algo diferente que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida. Entendeu por que tudo leva um tempo? O paralítico do tanque de Betesda esperou 38 anos. 38 anos ele ficou ali, ó, ao lado daquele tanque de Betesda, esperando sua cura. Um dia o próprio Senhor, vendo que ele não desistia, aleluias, foi até o tanque e falou assim, e aí? Senhor, não tem quem me coloca aqui quando o anjo desce e agita as águas. Não tem quem me coloca dentro do tanque para me receber meu milagre. Aí o Senhor Jesus disse, ó, pega a tua cama e anda. Em outras versões fala, pega a tua maca e anda. 38 anos ali na beira de um tanque, esperando um milagre. E eu e você, às vezes, só temos 10 anos, né? 20 anos. Nós queremos desistir. Sabe por que às vezes demora? Porque Deus quer saber se verdadeiramente nós estamos realmente esperando, se realmente nós estamos confiando. Esses dias agora o Espírito Santo me pôs para meditar em algumas coisas. Naamã teve que mergulhar 7 vezes na água suja, poluída do Rio Jordão. 7 vezes. E às vezes nós tentamos uma vez e já queremos desistir. Não, tá muito difícil, isso não é pra mim não. Não, nem tô vendo Deus nesse negócio, porque uma coisa difícil dessa, não. Porque as pessoas acham que tudo vai vir muito mastigadinho, né? E que tudo vai ser muito fácil. Ei, é você que precisa da bênção. É você que tem que, aleluias, gastar teu joelho. Posso pedir a ajuda de alguém? Posso. Mas eu sou a responsável pelo meu milagre. Sou eu que tenho que estar todo dia ali, ó, com o rostinho no pó, nos pezinhos do Senhor. Senhor, eu estou esperando meu milagre. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu já tomei posse. Eu creio e ninguém tira isso de mim. Aleluias. Foi o que eu disse para o Senhor quando o Senhor foi libertar meu esposo da bebida. Sempre que eu ia orar, eu falava, Deus, eu estou aqui, ó. 3 horas da manhã, estou aqui na fila. Agora nessa hora a fila é mais curta, né, Pai? Estou aqui esperando. Agora eu quero que você olhe aqui dentro da minha cabeça e olhe no meu coração e vê se eu duvido que o Senhor vai libertar esse homem dessa cachaça. Porque não tem demônio, não tem Satanás, não tem inferno, que é maior do que o Senhor, não. O Satanás pode até ter entrado na vida dele porque ele deu lugar para ele beber. Mas o Senhor é Deus para entrar lá e arrancar, porque eu estou te pedindo, porque eu preciso desse milagre na vida dele. Eu insisti. Orava todo dia, de madrugada estava ali. Não desisto do meu milagre, não desisto do meu milagre, não desisto do meu milagre. E eu não desisto, não. A coisa pode até não estar muito boa, ou pode parecer que está revolto, porque as provações vêm mesmo, mas eu não desisto. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Por que eu vou desistir das minhas bênçãos? Por que eu vou desistir de ver a minha família liberta? Por que eu vou desistir dos meus sonhos? Por que eu vou desistir daquilo que Deus tem para mim? Aleluias. E pode ter certeza de uma coisa, quanto maior é a sua luta, maior é a sua bênção. Quanto maior é a sua luta, maior é a sua bênção. Se você está aí, numa luta, desenfreada, cansada, oprimida, sem forças. Então, ou talvez você está falando assim, meu Deus, parece que eu entrei no vale, foi no dia do meu nascimento. Entrei lá no deserto. Meu Deus, a vida inteira sofrendo. Meu Deus, até quando? Quantos? Não faz essa pergunta todos os dias para o Senhor. Até quando, Senhor? Olha, minhas forças, Senhor, estão se esvaindo. Olha, Senhor, eu já quase não tenho forças mais para orar. Desculpa, irmãos. Para buscar a tua face. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembrei agora, sabe de quem? Bartimeu. Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu observo os discípulos do Senhor sempre querendo atrapalhar a bênção, né? Das pessoas. Aí querendo que ele se calasse. Né? Não importuna o mestre não. Deixa barulho. Quem era cego não era eles, né? Quem era cego era Bartimeu. Quem tinha que ser carregado pelas pessoas, colocado ali todo dia na porta do templo para ficar mendigando, era Bartimeu, não eram os discípulos, né? Muitas pessoas falam para você assim, desiste desse filho seu.
dessas drogas. Desiste dessa filha sua lá no homossexualismo. Desiste desse marido seu que é um beberrão. Desiste desse serviço seu, onde o povo só te entristece naquele lugar. Desiste dessa causa na justiça. Quantos anos tem que essa causa está na justiça? Aleluia. Desiste não. O Senhor põe no meu coração para te falar, não desiste não. Está chegando a vitória. Está chegando essa grande libertação na sua casa, no meio da tua parentela. Olha, sinta a presença de Deus. Não desiste não. Aleluias. A vitória está chegando. De repente você fala assim, mamãe, do dia pra cá o negócio arrochou demais. Nossa, mas eu tô numa luta tremenda de um dia pra cá. É porque a vitória tá chegando. Quando a vitória tá chegando, o negócio... Experiência, viu? Experiência. De quem já tem passado nos desertos. Quando a vitória vai chegar, é assim mesmo. Olha, no Senhor nós temos um médico, no Senhor nós temos um advogado que não perde nenhuma causa. No Senhor nós temos um médico que cura todas as enfermidades. A única coisa que nós precisamos para receber é ter fé, é crer nele, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele só precisa olhar para mim, para você e ver que nós estamos aqui acreditando. Ó. E está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 27 anos, estou aqui esperando. 30 anos. Tem gente que fala que está esperando a bênção há muitos anos. Eu estou esperando uma bênção, já tem mais de 35 anos. Eu não desisti ainda. E eu não vou desistir. Eu não desisti e nem vou desistir. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu recebi uma profecia no meio da rua, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 52. Eu recebi, eu criei. Eu nem conhecia Jesus naquela época, mas eu recebi, eu criei, eu tomei posse. Fala, já é. Porque eu sirvo um Deus, servimos um Deus que chama até o que não existe a existência. Um Deus que chama as estrelas pelo nome, um Deus que dá limite aos mares, um Deus que sabe quantos litros de água tem nos mares, nos rios, um Deus que sabe quantos poros tem na sua pele, um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, um Deus que sabe o que vamos falar até mesmo antes de abrir a nossa boca. Um Deus que nos conhece por dentro e por fora, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Entendeu? Por que desanimar? Servir nesse Deus... Irmão, tá difícil, irmão, tá doendo, não tô aguentando mais. Não. Irmão, chega no meu limite. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, minha irmã. Calma, meu irmão. Crê no teu milagre. Ele está às portas. Se nós observar o tempo, como que tá evoluindo as coisas, estão evoluindo para o fim. É tempo de Deus cumprir, minha irmã, na minha e na tua vida, as grandes promessas. Porque o fim vem, né? Ezequiel 7, o fim vem sobre os 4 cantos dessa terra. O fim vem. Mas antes do fim vir, Deus quer cumprir na nossa vida o que Ele nos prometeu. Fica firme. Fica firme. Continue crendo no seu milagre. Desculpa aí, irmã. Ainda que pareça, está demorando muito, né? Parece que está demorando tanto. Confia. Esse tempo todo é maravilhoso, esse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, porque é o tempo que você ora muito, busca muito. Porque se Deus for entregando logo a bênção, podemos nós não estarmos preparados para administrar a nossa bênção. Podemos nós perder a nossa salvação por causa da bênção. Então, ó, o mestre está trabalhando no vaso. Eu e você somos os vasos dele. Ele está trabalhando em nosso caráter. Ele está forjando o nosso caráter. Ai, lembra de Jó? Lembra de Jó sendo provado? Lembra de Jó sendo provado? Perdeu 10 filhos num único dia. E Jó não murmurou, não. Jó não reclamou. Jó não pecou. A palavra do Senhor diz que Jó não pecou. O que Deus fez com Jó? Lá no capítulo
capítulo 42, no último capítulo, a partir do verso 10, Deus mudou o cativeiro de Jó e deu-lhe tudo em dobro e devolveu-lhe os 10 filhos. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes no Senhor. Sabe esse tempo que te separa da bênção? É Deus querendo mostrar para Satanás, ó. Olha lá o jeito que ele tá, ó. Tá só o pó. Ele tá falando lá que ele é caca, ele é cinza, ele é barro. Mas ele não desiste. Mas ele me adora. Ela me adora. É claro que na terra não tem Jó, né, gente? Jó é Jó, Jó é Jó. Quando chegar no céu, eu quero dar um abraço. Jó vai falar, meu irmão, tu me ensinou tanto, você não tem noção. Tu não tem noção do quanto você me ensinou. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também nos ensina muito, né? Quando ele fala que ele sabe viver na escassez e sabe viver na abundância. Ou seja, ele sabe adorar a Deus tendo ou não tendo nada. Se você é um verdadeiro adorador, você não importa com as coisas que ainda não aconteceram, não. Porque você gosta tanto, ama tanto o Senhor, gosta tanto de adorar, que todo tempo você adora. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Eita. Eu sou dele, você é dele. Amém? Eu só sei que aqui, o povo de Israel, os israelitas, tiveram que dispensar suas mulheres e seus filhos, para ver se aplacava a ira de Deus sobre eles. Se você agora olhar para a tua vida e ver que tem alguma coisa que não está legal, vê aonde você está errando e conserta. Sabe, às vezes você sonha com coisas e vê que não acontece, de repente você tá errando em algum ponto, né? De repente você está errando em algum ponto. Malaquias 3 fala do dízimo, que nós temos que entregar o dízimo. 10% do que nós ganhamos não é nosso, é do Senhor. Seja honesto com o Senhor, entrega na igreja o dízimo. Seu dízimo, seus 10%, entrega lá. Esse dízimo vai cuidar de órfãos, vai cuidar de viúvas. É que tá um negócio esquisito por aí, mas cumpre a palavra. Se alguém fizer o que não agrada a Deus com o dízimo, depois é ele e Deus ou ela e Deus. Abençoa a obra de Deus, abençoa as pessoas, divide sua roupa, divide seu calçado, divide seu alimento, divida as palavras positivas, divida um abraço, consola as pessoas, seja amigo, seja fiel. Quem é fiel no pouco, no muito, Deus coloca. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã eu quero te louvar, te exaltar e te glorificar. Pela vida de cada pessoa, Pai querido, que vai escutar